Críticas de Cinema by Ariel, número 176, e o filme de hoje se chama The Running Man, lá de 1987. No português deram aquela mudada básica de contexto, pelo menos com relação ao título, né? Mas a história tem tudo a ver, lógico. Seria então O Sobrevivente, é um filme que me fez recordar do passado, mas isso eu conto daqui a pouquinho para você aqui nas Críticas de Cinema by Ariel. Iniciando com nossa sinopse, o filme se passa em 2019, olha só, seria o futuro da época, né, 2019, quando após um colapso econômico, os Estados Unidos tornaram-se um estado totalitário. Esse tipo de filme aqui é muito interessante para vermos as previsões, né, da época, o que se tornou realidade, o que não, enfim. Bom, é nesse mundo então de 2019 que vive o Ben Richards, o Arnold Schwarzenegger, um piloto de helicóptero da polícia que se recusa a atirar em um grupo de civis desarmados que protestava pacificamente. Quando os manifestantes são massacrados de qualquer forma pelas forças policiais, Ben é apontado como o único responsável, olha só, sendo preso então injustamente. Após uma tentativa de fuga mal sucedida, o ex-piloto é enviado para o programa de televisão que dá título ao filme, seria um reality show mortal comandado pelo Damian Killian, onde os participantes devem sobreviver a uma caçada humana realizada por assassinos dentro de uma região isolada da cidade, em troca de anistia e de um prêmio em dinheiro. Basicamente essa é a história do filme The Running Man, de 1987. Ficha técnica com alguns detalhes para você. 101 minutos de duração, feito nos Estados Unidos. Em Portugal ganhou o nome de O Gladiador. Olha só. Teve a direção do Paul Michael Gleaser. O elenco, então, Arnold Schwarzenegger no papel principal. Gênero ficção científica, aventura e ação. Temos o orçamento em 27 milhões de dólares. Lucrou um pouquinho. Arrecadou 38,1 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. Foi lançado em 13 de novembro de 1987. Então vem comigo a partir de agora a minha crítica. Quem acompanha aqui o canal com frequência sabe, eu trago os pontos positivos e negativos de acordo com a minha percepção, alguns comentários e por fim a minha nota, que inicia em 6 estrelas quando o filme é top e entra para o hall dos meus favoritos, 5 estrelas quando o filme é muito bom, e aí vai baixando 4, 3, 2 e 1 estrela quando o filme peca muito em detalhes. Vamos lá, iniciar aqui trazendo um comentário de que eu não li a sinopse antes de assistir, caí de paraquedas neste filme e assistindo relembrei que é um dos filmes da minha infância, da minha adolescência, e só por isso já é uma grande coisa, já é uma grande sensação. É muito bom você poder assistir alguma obra que você acompanhou na adolescência. Naquela época era pela TV, tinha os comerciais, enfim, completamente diferente da realidade atual. Essa sensação então de nostalgia, sem dúvida, é sensacional. Pontos positivos do filme. Vou iniciar aqui trazendo as coisas que o filme mostra que me chamaram bastante a atenção. Primeiro, eliminar a resistência, mesmo sendo crianças e mulheres desarmadas. Claro que no dia a dia não acontece dessa forma, como visto no filme, mas nos faz pensar muito nas injustiças que acontecem nesse planeta, os mais fracos, os mais oprimidos sendo eliminados, não ao pé da letra muitas vezes, mas de outras formas. E nas guerras, será que não acontece algo similar a isso aí que foi visto no filme? Matar todos para que seja um trabalho mais fácil, mais prático? Cabe reflexão. Segundo ponto positivo, segundo item que o filme nos ensina e nos mostra, as influências. Pessoas influentes que eu me refiro. Injustiças sendo cometidas por essa questão. Se você tem a pessoa certa, a pessoa influente que ajeita as coisas para você, você está salvo, né? E aí os grandes que tem, né? Agora, se você não tem alguém que te ajude no momento complicado, no momento, enfim, quando você lidar com a justiça, lidar com a polícia, sem dúvida as influências, elas mudam muito a nossa justiça. Isso vemos todo dia na sociedade atual, sem dúvida guiam a nossa sociedade até os dias de hoje. Você aí, ouvinte, percebe isso no dia a dia ou não parou para pensar? Eu já percebo isso há muito tempo. Terceiro ponto que eu quero destacar, o filme mostra como na TV muitas pessoas aparecem como ídolos, não é verdade? Você tem os ídolos da TV, aparentemente perfeitos, são exemplos de pessoas, porém
na vida real, na vida fora da tela, muitas vezes não é bem assim. São as famosas ilusões da TV, e esse item é muito bem mostrado nesta obra. Você, como espectador, tem uma impressão, e na realidade é outra. E o filme aborda isso em muitos itens bem mais desenvolvidos, que eu vou contar aqui na sequência. Quarto item que o filme mostra, e quarto item positivo que eu quero destacar aqui, a questão da mídia trazendo informações erradas e o povo acreditando. Mais uma similaridade com nossa sociedade atual, não é verdade? No caso do filme, é uma mídia única, ou pelo menos ela é bastante forte. Porém nos mostra a importância de termos diversas mídias. A informação não pode estar focada em poucas mãos. Precisa haver divergência de propriedade, precisa haver mais mídias nos trazendo as informações, porque caso não seja dessa forma, a manipulação ela é muito facilitada. E o povo, sem dúvida, no caso do filme e também na realidade, sofre muito o efeito manada. O efeito manada ele é bem mostrado aqui neste filme, aquilo que aparece no reality show, no programa, na TV. As pessoas acreditam e cada vez mais pessoas vão acreditando, independente se aquilo é verdade ou não. Pessoas, inclusive, torcendo para os heróis errados. É algo lamentável que vemos no filme e também na nossa sociedade atual. Quem assiste aqui as críticas de cinema baiarial com frequência sabe que eu gosto de abordar os ensinamentos que os filmes, que as obras nos trazem. E esse aqui tem vários nesse sentido. Mais um, quinto, a frase aquela: só esse bíceps vale 10 pontos de audiência. Essa frase nos mostra o quê? Que a mídia nem sempre mostra o que é correto, mas sim mostra aquilo que a audiência quer ver, ou aquilo que dá a audiência, não é verdade? Nem sempre ela é correta, nem sempre, muitas vezes teríamos outras informações mais coerentes, mais importantes, mas que não dão mídia. O que dá mídia na TV, né? No caso aqui do filme, foi citada essa questão do nosso personagem forte, musculoso, que dá audiência, enfim. Mas no dia a dia atual é mostrado o quê? As mortes, assassinatos, as coisas ruins, infelizmente, são essas que dão bastante audiência na TV e outros canais de mídia, não é verdade? Outro item bem mostrado aqui no filme. Sexto ponto positivo: o filme, na minha opinião, ele é inferior a um outro filme que viria 3 anos depois, que também é um clássico, interpretado também pelo Arnold Schwarzenegger. Mas eu senti semelhanças, principalmente na parte do aeroporto, aquela fuga no aeroporto. O filme em questão que eu me refiro é um filme que veio lá em 1990, que eu sou muito fã, e ainda não está aqui no canal, ainda não fiz a crítica dele, apesar de ter assistido já várias vezes, que é o filme Total Recall, de 1990, ou O Vingador do Futuro, aqui no Brasil. Achei, não sei se só eu percebi isso, mas achei bem parecida aquela cena da fuga no aeroporto. Então vai um ponto positivo aqui pela originalidade desta cena. Seguindo, até me perdi aqui nos pontos positivos, são vários que eu tenho a destacar aqui, muitos pontos positivos realmente que me chamaram a atenção neste filme. Agora é o sétimo, né? E o sétimo ponto positivo é justamente o ator Arnold Schwarzenegger, fez parte da minha infância, adolescência, para mim um dos maiores atores de filmes de ação de todos os tempos, então sem dúvida eu tenho que destacar aqui. Ele fez parte da cultura pop, fez parte da história do cinema, então sempre que ele aparecia, filmes em que ele contracena, alguns não fizeram tanto sucesso, como é o caso desse, mas você assistir hoje, por estar fazendo parte da história do cinema, vale sempre a pena você reassistir, não é verdade? Então Schwarzenegger, ele sempre com a sua comédia, sempre cômico, também, como eu disse, já um ótimo ator, ponto positivo para essa questão. Oitavo ponto positivo, momento emoção. O filme tem vários pontos que puxaram para a emoção, aí eu sou um pouco suspeito em dizer, pela questão do filme ter marcado então minha infância, minha adolescência. Talvez você, mais jovem, não vá ter a mesma sensação, obviamente. Você que tem minha idade ou mais, que é fã de cinema como eu, talvez sinta isto. E o momento mais, tem vários momentos assim, mas o momento que mais me impactou foi quando o Arnold Schwarzenegger disse a frase "I'll be back", frase muitíssimo famosa que ele utilizou no filme, ou foi utilizada por ele no filme Exterminador do Futuro, né, ou Terminator, lá de 1984,
3 anos antes. Essa frase foi imortalizada na história do cinema e ele utilizou neste filme. Então, quando ele disse isso, não há fã que não se arrepie, não é verdade? Sem dúvida, esta frase está na lista das melhores frases de filmes de todos os tempos. Dando sequência, eu quero trazer agora mais pontos positivos e quero enquadrar aqui como frases do filme. Eu separei 3. Sempre que tem alguma frase de impacto, eu gosto de separá-las porque vale muito a pena. A primeira frase, abre aspas, coloca a culpa no cara limpando o chão, fecha aspas. Seria o quê? Colocar a culpa na pessoa inocente. Outra coisa que vemos muito, ou existem na sociedade, muitas vezes não vemos, mas sabemos que acontece, não é verdade? Será que as pessoas simples têm a mesma capacidade de se defender? É aquilo que eu dizia lá no começo já, né? Com certeza não. Segunda frase, abre aspas, querem as pessoas protestando em vez de ver TV? Querem as pessoas protestando em vez de ver TV? Fecha aspas. Entretenimento, né? As pessoas, hoje a rede social faz muito isso, né? As pessoas estão ocupadas demais para protestar, né? Tem muito que ver na TV, muito que ver na rede social, enfim. Um filme lá de 87 já mostrando essa realidade que é muito mais atual do que nunca. A terceira frase desse filme que eu quero destacar, abre aspas, isto é televisão, temos que pensar em audiência, fecha aspas. É aquilo que eu dizia antes, naquela outra frase dos 10 pontos da audiência, né? A mesma coisa, mostra-se aquilo que dá audiência na TV, então são as 3 frases importantes que eu separei, que nos ensinam algo, não é verdade? E para fechar, mais 2 pontos positivos, a questão de tudo que o programa de TV faz no filme é um pouco surreal. A forma que tudo acontece, isso é surreal ainda, nesse momento, nessa nossa realidade atual. Mas sem dúvida pode se tornar possível em um futuro sombrio. Imagine só, eu não vou contar detalhes, não trago aqui nas críticas spoilers, né? Muitos spoilers, para não estragar a sua surpresa, caso você não tenha assistido, mas a realidade vivida no filme é um pouco difícil neste momento de ser realidade, mas não é algo completamente surreal, pode sim virar realidade um dia, né? E por último, o último ponto positivo, até perdi as contas aqui, foram vários que eu separei aqui neste filme, a questão da tecnologia que está sendo usada hoje, está sendo aprimorada hoje, principalmente no cinema, mas pode ser usado daqui a pouco para incriminar alguém, enfim, né? Essa tecnologia foi mostrada nesse filme, talvez o ponto mais chocante, né, que podemos encontrar nesta obra lá de 1987, que é justamente uma tecnologia chamada deepfake, que é você pega um ator, faz a cena, poderia fazer um crime, por exemplo, filmado, e aí você troca o rosto desse ator pelo rosto de uma outra pessoa na edição final. Nem me lembrava disso mais, e realmente fantástico. Temos um exemplo bem famoso agora na internet, o pessoal da internet pegou uma cena do filme De Volta para o Futuro, o primeiro filme, que é super famoso, está aqui no canal inclusive, pegou aquela cena e trocou os 2 atores, o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, e substituíram pelos atores o Tom Holland e também o Robert Downey Jr. e ficou fantástico. Eu vou deixar aqui para você assistir, enquanto você ouve a crítica, eu vou deixar um pedacinho, esse pedacinho que está na internet desse remake, digamos assim, que fizeram, inclusive já tem agora pessoas, alguns criticando, já volta à tona aquela ideia, vamos regravar o filme utilizando então essa tecnologia, enfim, alguns não querem, outros querem, mas levanta essa possibilidade, e isso foi mostrado no filme The Running Man, lá de 1987, fantástico. Tá, então os pontos positivos que eu separei. Agora, já chegando no final da nossa crítica, vamos ao único ponto negativo que eu vou destacar, porém é um ponto negativo bastante importante, que é a questão dos erros de roteiro. Temos momentos forçados no filme, como quando um homem desarmado vence outro homem que tem ajudas tecnológicas. Enfim, quem ouve aqui as críticas de cinema baiarial com frequência sabe que eu pego pesado nessa parte, quando é muito forçado o roteiro, quando tem seus erros, seus furos, eu sempre comento. Tem as roupas também, as armaduras são um pouco ridículas, mas claro, para a época atual, na época lá, sem dúvida, era bastante diferente, mas existem outros filmes da mesma época bem melhores feitos, né? Então sem dúvida é um defeito do filme.
Esse filme aqui poderia ser um típico filme baseado em videogame, com aqueles exageros, enfim, algo nesse sentido. Mas é típico lá dos anos 80, filmes nesse sentido. Existem os filmes oitentistas muito bons, como este que eu citei agora há pouco, De Volta para o Futuro, que é impecável, e existem outros forçados, como este da crítica que você está acompanhando. É daqueles filmes que não envelhecem muito bem nesse sentido. Pode, sem dúvida, não agradar as novas gerações. Enfim, então é um filme nostálgico para quem é da época, está sem dúvida na história do cinema, então fica difícil dar nota aqui nesse sentido. Se você é um oitentista como eu, sem dúvida a opinião pode ser diferente de alguém de outra época, mas eu já vou explicar aqui a minha nota e o porquê dela. Então o filme tem essa parte boa, né, nostalgia, está sem dúvida na história do cinema, tem a presença do Schwarzenegger, porém tem esses erros de roteiro que eu citei, infelizmente. Mostra que o cinema evoluiu bastante, os roteiros evoluíram, a exigência evoluiu, os efeitos especiais evoluíram. Antigamente passava, hoje em dia não passa mais certos detalhes, e isto precisa ser dito. Portanto, para fechar aqui esta crítica de Cinema by Ariel no dia de hoje, eu quero trazer a minha nota. Seria um filme pela quem acompanha com frequência que sabe que a nota minha vem pela impressão que eu tenho, se o filme me segurou na cadeira do começo ao fim, se eu gostei de assistir, não causou cansaço, enfim, não deu a vontade de desistir, aí o filme ganha 5 estrelas. Porém, se ele tem muitos defeitos, defeitos que não podem passar despercebidos, a nota acaba caindo. E se o filme é perfeito e ainda entra no rol dos meus favoritos, recebe a 6ª estrela. No caso disso aqui, gostei muito, claro, assisti até o final, seria um filme 5 estrelas, mas por esses defeitos que eu citei, todos eles, eu vou deixar a nota em 4 estrelas, merece a 4ª estrela sim, pela questão então não ter envelhecido muito bem nesse sentido. Então fica aí 4 estrelas para The Running Man, filme lá de 1987, você que é da minha época, recomendo fortemente que você assista. Você que é mais jovem, né, tiver um tempinho livre e quiser se arriscar, tá aí a minha impressão. Talvez sim, talvez não, você vai se arrepender de assistir o filme, certo? Um abraço, obrigado, deixe seu like. Se você escutou até aqui, tenho certeza que gostou, né? Então deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, só assim você recebe todos os nossos filmes e críticas, tá bom? Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo filme.